Beleza. Ok. Beleza. Agora eu vou Valeu. ampliar aqui. Obrigada, meninas. Vamos colocar. Pronto. Vamos lá, Soninha. Posso ler? Peraí, deixa eu fazer a prece inicial. Ah, tá. Pode, é claro. Tá. Então, vamos lá, gente. Vamos, então, nos acalmando, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso mestre querido, agradecendo pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, reunidos em seu nome, para aprender sobre os seus ensinamentos, sobre as suas experiências, para que a gente consiga, através de cada encontro que a gente tem durante a semana, colocar esses ensinamentos na nossa vivência, no nosso dia a dia, para que a gente consiga se melhorar cada vez mais. Vamos agradecer também pela nossa saúde, por estarmos aqui atentos, para que a gente consiga cada vez mais dar um passo na nossa jornada evolutiva. Agradecendo a espiritualidade do trabalho, que sempre presente nos auxilia na elaboração e na execução da aula, e pedindo para que a espiritualidade envolva a Sônia, que fará a harmonização, e a Yara, que dará a aula no dia de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Pode começar, Sônia. Véus. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo, Coríntios 3:16. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixa voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, mas não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias, eles olvidam os tesouros da prática, e daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com o Cristo, e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Então, eu fiz assim, um estudo, fiz um resuminho do que eu entendi. Ok. Esses véus que eles falam, né, tudo que você aprende, tudo, não é fácil, não é fácil, mas é possível você colocar em prática. Nós temos que sempre aplicar as lições que nós aprendemos no dia a dia. Quando a gente só analisa as dificuldades, tal, demora muito nas interpretações. Quando a pessoa começa a se analisar, percebe que tem um véu muito espesso para passar. Então, a gente aprende, só que a gente tem que passar isso para frente, né? A gente tem que... Não adianta só ficar na teoria, né?
Nós podemos passar da teoria para a prática. Temos o conhecimento, mas às vezes nós não praticamos o que a gente tem o conhecimento, né? Mas quando temos a prática, às vezes só a prática, a gente consegue até praticar, mas não tudo, né? Então a gente precisa se dedicar mais a isso. Está faltando essa transformação para o bem, né? Para que possamos aplicar e aprender. Quando nós aplicamos o que sabemos, nós vamos libertar esse véu, tirar esse véu, e aí fica tudo mais claro. E é quando ele fala, aí vamos ter a oportunidade de voar. É isso que eu Muito bem. entendi. É isso que eu entendi. Tá ótimo. É isso mesmo, né? Eu anotei algumas coisas aqui também para a gente poder refletir, mas vai apenas complementar o que você já colocou, viu, Sônia? Eu coloquei que, quando ele fala mente humana, e aí a mente humana, aí a gente vê todas as nossas dificuldades, porque a gente já vem com aquela missão, né? De fazer os resgates e de poder aprender, né? Porque a gente tem que evoluir tanto espiritualmente como intelectualmente. É a jornada evolutiva, ela tem que sempre acompanhar esses dois aspectos. E aí, quando a gente vem já com todo o nosso histórico de aprendizado, a gente chega na encarnação e a gente se questiona muito de muitas coisas, né? E aí, como você falou, não adianta ficar só no questionamento, né? Você se questiona e depois você toma uma atitude, você vai para a ação, né? Então, coloca a mente humana, dúvidas, resgates, as verdades, né, que vão surgindo, e aí você faz a reflexão em cima das verdades. E aí a gente vê que, para eu poder evoluir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que meter as caras mesmo na dificuldade, né, enfrentá-las mesmo, né? E aí, quando vem as vigorosas inteligências, né? E aí ele fala sobre as vigorosas inteligências, se defrontam com as verdades e ficam surpresas. Então, o que acontece? São as pessoas que têm muito conteúdo, mas esse conteúdo, essa cultura, essa cultura também relacionada à aprendizagem espiritual, muito bem, você tem esse conteúdo, mas você tem que colocar ele na prática, senão não adianta. Você fica só naquela parte do evangelho que fala sobre os falsos profetas, estava até trocando uma figurinha com a Yara antes, né? Então, são aquelas pessoas que têm até conteúdos, mas na hora de você colocar isso na prática, não vai. Então, quando chega uma determinada situação, ela fica surpresa. Nossa, como isso? Porque aconteceu com ela. Ela fala assim, não, você faça isso. Mas na hora de você fazer relacionado à sua vida, você fala, e agora? Né? Tem que encarar, né? E aí as verdades que falam, mas não exemplificam. Então, ou seja, eles entendem, eles têm essa compreensão, mas na hora de você exemplificar, de colocar na prática na tua vida, não acontece. Depois, outra coisa que ele fala também, os exportadores de teorias. Falta a prática, que a Sônia também já colocou, e esperam o bem que não semearam e não construíram. Então, o que me vem também agora são aquelas pessoas que ficam rezando. Tudo bem, a prece é importante? É. Mas você tem que pedir. Tudo bem, eu peço. Mas eu vou ficar sentada esperando? Vai vir o presente de Deus? Deus já deu encarnação para você poder se melhorar. Então, se você pede e você não sai atrás, não vai vir ajuda. Porque ajuda é a ação, ajuda é o trabalho que você tem que fazer. Aí, continuando, são os que aconselham e teorizam, mas não colocam isso na própria vida. Então, isso é o que está bem claro nessa reflexão do Emmanuel. Só através do trabalho com Cristo podemos retirar o véu da dúvida e das incertezas, que foi o final também da avaliação da reflexão da Sônia, né? Ou seja, a gente já tem encarnação, a gente já tem a centelha divina, que essa centelha divina, a gente já sabe o que é certo e o que é errado, a gente já
consegue descobrir os nossos vícios e as nossas imperfeições, e o que, que a gente está esperando? A gente tem que colocar isso em prática, a gente tem que trabalhar para a nossa melhora, né? Para essa encarnação ter um fundamento, você não está estacionado, você não estacionar. Então, você pega o conteúdo, que é tudo isso que a gente está passando, né, durante a doutrina, todos os anos que vocês vão estudar, a cada ano vocês vão descobrir novas coisas, e é o que vocês vão fazer com isso, né? Por isso que eu coloco sempre na minha prece inicial, para mim mesmo, né, principalmente, que tudo aquilo que a gente fala, que a gente já estudou, mas que cada vez que a gente prepara uma aula e coloca para vocês, a gente está voltando a estudar de uma outra maneira, e que isso é importante para a nossa melhora também. Então, que esses ensinamentos a gente realmente sejam colocados na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E aí é que vai valer tudo isso, né? Não adianta você fazer 20 anos dentro da doutrina, estudando, lendo, se na hora do vamos ver mesmo, na hora H, a gente cai, né? A Sônia tinha falado também, só para finalizar, como é difícil. Realmente, a gente tem várias informações e, na hora de colocar em prática, a gente não consegue colocar tudo de uma vez. Realmente, a gente não consegue. Mas, se a nossa consciência já nos cobra daquilo que a gente não conseguiu, já é um avanço, porque a gente está sendo cobrada de acordo com o que a gente está conseguindo entender e que está fazendo sentido para nós, né? Então, se mais alguém quiser fazer uma colocação, é o momento. Não? Aff. Ou concordar ou estão de discordando. Vou fazer um monte de pergunta agora. É muito claro, né, o texto, né, Luzia? O texto é muito claro. E isso que a Sônia falou é uma verdade tão grande. Como é difícil, você corroborou, né? Enfim, enfatizou. E é isso que você disse é muito importante. A gente tem que entender, isso não pode nos acomodar, mas a gente tem que entender que também não adianta se angustiar e querer a melhora toda de uma vez, né? A gente aprende muita coisa. E óbvio que esse aprendizado está sendo interiorizado quando a gente abre o coração e quer, mas transformar isso em ações, principalmente quando as dores vêm, os desafios vêm, realmente não é fácil, porque se nós tivéssemos já esse preparo para fazer tudo isso se transformar com estalar de dedos, nós já seríamos como a Yara, espíritos superiores. Exatamente. Obrigada, Cida. Exatamente. De nada, Yara. Bem lembrado, Cida. Super bem lembrado, né, Cida. Já ganhou um monte de bônus horas só por causa disso. É isso. Podemos seguir, então, meninas e meninos? Vamos sim, pode ir. Vamos lá. Então, nós falamos na aula passada sobre evolução, não falamos? Então, vamos retomar algumas coisinhas para ficar claro. Onde nós estamos nos acontecimentos do planeta? Primeiro, a nossa vida terrena nos dá oportunidades de progresso infinito e podemos afirmar com certeza que não nos originamos unicamente na Terra. Tentaremos mostrar em uma breve demonstração as condições planetárias e a evolução do espírito. Todos os seres viventes se originam das experiências vividas em vários reinos: mineral, vegetal e animal. Nosso gancho está aqui, ó, na passagem do animal para o hominal. Então, aqui nesse quadro, a gente tem evolução. Vocês veem que eu coloquei de novo a seta aqui, ó, entre o macaco e o homem. E diz assim: o homem moderno que conhecemos se originou há cerca de 35 mil anos. E a ciência não explica o elo perdido, que é esse espaço que eu falei rapidamente na aula passada, que é a mudança do macaco em homem moderno. Então, vamos lá. Bom, eu falei para vocês que a gente tinha que pensar
que o animal ele tem 4 patas, né? Já o macaco aqui ele está começando a se transformar. Mas como é que eu vou transformar esse animal num ser humano pensante, com livre-arbítrio, com tomada de decisão? Então, vamos lá. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec explica para a gente, traz para a gente a pergunta que ele fez para os espíritos. Os caracteres biológicos visíveis e invisíveis decorrem de alterações no perispírito dos seres. Os caracteres biológicos visíveis e invisíveis decorrem de alterações no perispírito dos seres. Para o princípio inteligente se transformar em espírito, é preciso percorrer longa jornada evolutiva nos reinos inferiores da natureza, em ambos os planos da vida, até obter condições para a humanização, transformando-se em um ser dotado de razão e de livre arbítrio. Longa jornada do princípio inteligente até tornar-se espírito, cerca de 1,5 bilhão de anos. O que isso aí quer dizer? Nós já estudamos perispírito, já aprendemos que, de início, nós temos 3 corpos, que são o corpo físico, o perispírito e o espírito, e que esses corpos se intercomunicam, e que o elo para essa comunicação é o perispírito. Então, tudo acontece através dele, certo? Muito bem. Aí eles nos dizem que esta jornada é bastante longa, a nossa jornada evolutiva, só que ela não acontece quando a gente está encarnado só, ela acontece aqui e na erraticidade. Então, a gente continua evoluindo e guardando tudo no nosso hardware, que é o nosso perispírito. Tá bom? Aí, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Lembra que eu falei que o que evolui é o princípio inteligente? Não quer dizer que a Yara era uma pedrinha, que a Yara era uma plantinha. Mas o princípio inteligente da Yara começou por ser pedra, passou a ser vegetal, passou a ser animal, e com isso ele aprendeu a fazer xixi, a comer, a piscar. Ele se automatizou, vamos dizer assim, né? O meu princípio inteligente. Só que o meu princípio inteligente ainda não é um espírito. Até o reino animal, ele ainda não é um espírito. Tudo bem? Aqui nesse livro, o Espírito Áureo, é do Hernani... Como é que ele chama? Você consegue ler lá em cima? Eu esqueço o nome dele sempre. Você consegue ler lá em cima o nome do autor do livro? Hernani T. Santana. Isso, Hernani T. Santana. Obrigada. E o espírito é o Espírito Áureo. Então, o que acontece? Nesse livro, no capítulo 3, que é o Átrios da Protoconsciência, que a gente vai estudar esse capítulo para sempre, diz assim: depois de haver passado por todas as transfigurações da matéria, por todas as fases de desenvolvimento para atingir um certo grau de inteligência, o espírito chega ao ponto de preparação para o estado espiritual consciente. Ai, peraí, gente, desculpe. Fui admitir e esbarrei. Pode deixar que eu admito. Ok. Nesse momento, cessa o instinto e começa o pensamento. Então, eu aprendi a ter uma certa percepção lá quando eu era mineral, passei a ter sensação quando eu virei vegetal, passei a ter instinto quando eu virei animal. Agora, eu vou passar do instinto, me preparando para ter a inteligência, o pensamento. Atingindo o ponto de preparação para entrarem no reino humano, os espíritos se preparam, de fato, nos mundos ad hoc. Ad hoc significa para isso. Então, existe um mundo no plano espiritual que ele é específico para essa transformação inicial, e a única coisa que a gente tem de informação é isso, porque o processo que faz com que isso aconteça ainda é um mistério para a gente.
vai chegar um momento que a gente vai falar, puxa, como que vocês não pensaram nisso antes, né? Mas hoje é isso que nós temos. A vontade do soberano Senhor lhes dá a consciência de suas faculdades e, por conseguinte, de seus atos. Consciência que produz o livre-arbítrio, a vida moral, a inteligência independente e capaz de raciocínio, a responsabilidade. Então, eu estou passando passo a passo para vocês, ainda muito superficialmente, porque o ano que vem vocês vão estudar isso muito, é só para não deixar um vácuo no que a gente falou na aula passada, tá bom? Até aqui alguma dúvida? No bate-papo não tem nem nada. Ok, seguindo. Espíritos da natureza. Então, o que é que as pessoas entendem como sendo espíritos da natureza? É essa fase em que eu ainda não consegui efetivamente me transformar de animal para homem, que eu estou nesse mundo ad hoc, essa primeira transformação que eu vou sofrer, eu vou ser um espírito da natureza. O que isso quer dizer? Os espíritos da natureza, eles são seres super simples, super bons, super tranquilos, mas eles podem ser manipulados tanto para o bem quanto para o mal, né? Normalmente, eles são usados para os grandes movimentos da natureza, as grandes tempestades, as grandes mudanças de ordem natural. Eles ajudam a Deus e a Jesus a fazer com que essas mudanças ocorram no nosso planeta. Então, vamos lá. Na doutrina espírita, a evolução se dá por meio de sucessivas encarnações, quando ocorre gradativamente o autoaperfeiçoamento do espírito nas dimensões intelectual e moral, até elevar a condição de pureza espiritual. Às sucessivas encarnações dá-se o nome de reencarnação, ou seja, nascer de novo. Mas a ideia de que existem espíritos que, obedecendo à chamada lei do progresso, num estado contínuo de evolução, saindo do reino animal e ainda não tendo chegado ao reino nominal, estão num estado intermediário, chamado elemental, ou período anti-humano, ou estágio sub-humano. Pode ser encontrada no Espiritismo, não possuindo nenhuma conotação de cunho místico, ligado ao ocultismo ou similares. Na verdade, eles são os espíritos servidores da natureza, os executores dos fenômenos naturais, ou ainda são os espíritos dos elementos da natureza, que é de onde deriva o termo elemental. Muito bem. Lembra que eu falei como é que a gente vai mudar o corpo físico de um macaco para o corpo físico de um homem? Ou de um outro, por exemplo, de um elefante para o corpo físico de um homem? São transformações grandes pela qual esse reino tem que passar. Então, quando eu sou submetido a essa transformação nos mundos ad hoc, a minha primeira incursão no mundo humano é através dos elementais. Por quê? Nenhum dos elementais fala, nenhum dos elementais tem raciocínio contínuo, nenhum dos elementais eles até têm livre-arbítrio, mas eles não sabem como usá-lo, né? Então, o que a gente precisa pensar é assim: eu venho do animal, passo a ser um elemental, e do elemental eu passo a ser um humano. Entro no reino hominal. Até aqui tudo bem, gente? Não tem dúvida. Escrita no bate-papo. Ok. Posso eu falar rapidinho, Yara? Sim, senhora. É a Tati. Diga, Tati. É muito doido a gente pensar nesse processo evolutivo, né? Assim, que a gente passa por isso, né? Quando a gente pensa nessa situação, a gente se depara com a situação assim, e o animal, né? Por exemplo, um cachorro, um pássaro,
aí entra naquela discussão, eles têm, quando você fala o mineral, eles têm um sentimento, eles estão aqui o ad hoc, né, para isso, ok. Mas não dá para não falar que não tem uma certa consciência, né? Porque você tem o orvalho da manhã, porque você não dá para pensar que é só um processo físico de fotossíntese, bioquímico, não dá para falar que esse cachorro não mas sente. eu também não posso dizer que é uma consciência. Não acho que seja uma consciência, mas é um Isso. estágio evolutivo de uma consciência, né? É um estágio evolutivo de um princípio inteligente. De um princípio inteligente, tá. Por que eu bato nessa tecla do princípio inteligente, Tati? Porque não existe inteligência lá no mineral, e, no entanto, o mineral evolui. Não existe inteligência no vegetal, e, no entanto, ele evolui. Ele vai adquirindo aprendizados. Então, é um princípio inteligente que vai adquirindo aprendizados e gradativamente vai se transformando. A gente pode fazer uma relação, então, com a gente nesse sentido, por exemplo, se a gente pensar em mineral, animal e a gente, nesse sentido, nos processos reencarnatórios, que a gente caminha para um mundo da regeneração lá, num princípio inteligente? Eu não entendi a sua pergunta. Por exemplo, a gente não vive no mundo, a gente está no mundo encarnado. A gente Sim. vem, a gente vem no sentido do propósito da evolução, né? Sim. Desde o básico, desde o introdutório lá do IDE, eu venho aprendendo que a gente está no processo encarnatório para evoluir, né? Isso. Que a gente vai chegar lá no mundo dos regenerados. A gente pode fazer, que é um mundo que a gente já não encarna mais, não reencarna mais, né? Não, a gente não. Você está confundindo. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Isso. O próximo passo é um mundo de regeneração. Depois nós vamos ter outros mundos até chegar a sermos espíritos puros. Puros, é verdade. Eu fiz confusão, desculpa. Isso. É que eu achei que o regenerado fosse para a gente chegar nesse caminho, Tati, a gente precisou aprender coisas lá no reino mineral. A gente precisou conhecer tudo, porque para a gente ser perfeito, a gente tem que evoluir moral e intelectualmente. O aprendizado tem que seguir as duas normas. O espírito ele é muito antigo, então, né? Ele é muito antigo. Muito antigo, tá? O princípio inteligente, antes de virar espírito, já tinha 1,5 bilhão de anos. Tá. É um processo muito lento. Tá. É um processo muito lento. Ou seja, a gente chegar no espírito puro é uma coisa assim muito utópica, né? Não é utópico. Não é utópico. Por que a gente estuda tudo isso, Tati? Para que a gente tenha a oportunidade de aproveitar cada minuto desta encarnação. Para que a gente, sabendo dessas coisas, do tempo que isso tudo levou, a gente possa ajudar a nossa evolução a ser melhor e mais rápida. Quanto a isso, eu tento pautar pela minha vida, das pessoas que convivem comigo, assim, quem é o melhor que você pode ser e o melhor que você pode dar o tempo todo, sem prejudicar ninguém, né? Isso. Isso é o lema da minha vida. Sempre pensando no nosso caminho evolutivo. Isso não é errado, tá? Yara, deu para entender agora como funciona? Sim. Entendi, desculpa a confusão, desculpa. Não, é para ir. Você tem que falar, esse é o objetivo. Senão a gente teria pulado essa parte. O objetivo é vocês falarem. Eu tava achando que estava assim muito... Eu falei, Jesus, mas aí a gente vai vindo, e quando a gente chega, né? Então demora mesmo. Demora sim. Tá bom. Demora sim. Então, você sabe que eu me lembrei do livro Nosso Lar, e aí quando o André vai encontrar com a mãe não estava no mesmo lugar que o André, e a mãe já tinha evoluído um pouco mais.
Então, Isso. veja só como a gente tem esses processos. A gente acha assim, nossa, mas eu já sou um ser humano, eu já estou completinho. Só que não. Não A mesmo. gente não está. Então, a gente vai Não, se jamais. depurando. Né? Então, Isso. a mãe do André já estava em outro patamar. Nesse livro que a gente está lendo, Entre o Céu e a Terra, tem a irmã Clara, a Blandina, que são espíritos iluminados. Então, ou seja, é possível, né? Ou seja, elas trabalharam e foram evoluindo, né? Então, são esses pequenos passos que a gente tem que fazer. Na própria espiritualidade, né, Luzia? Não, elas trabalharam... Não, sim, elas estão lá na espiritualidade, que elas conseguiram evoluir, mas elas trabalharam no plano terrestre para poder evoluir. Porque elas passaram por processos de depuração no plano terrestre. Elas estão evoluindo lá também? Sim. Mas elas passaram por todo esse processo que a gente está passando agora. Exato. É o que eu falei no começo da aula. A gente evolui aqui na Terra, encarnado, e continua evoluindo desencarnado na erraticidade. De que forma? Estudando, trabalhando, dedicando o nosso tempo a causas boas, dedicando o nosso tempo a pessoas queridas, aos nossos familiares. É dessa forma que evoluímos, quando a gente percebe que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Com certeza. Que a gente tem que se mexer. Lembra que nossa harmonização terminou dizendo levantemo-nos na aula passada? É um movimento. A evolução é um movimento. Nós temos como exemplo o Chico Xavier e o Divaldo, né? Sim, sim. Optaram pela vida de dedicação ao outro, né? Tudo bem? Posso seguir? A Sheila levantou a mão. Pois não, Sheila, diga. Oi, eu só queria fazer um comentário, não sei se tem a ver, mas assim, o nosso físico, ele também está evoluindo mesmo a gente agora na forma humana, né? Porque a gente não sabe qual forma será a nossa daqui um tempo, de acordo com a nossa evolução. Por exemplo, quando era o tempo primitivo, a gente tinha os caninos bem afiadinhos, né? E hoje em dia, a gente tinha aparência grosseira. Carne e tal. E aí foi se modificando também, e se você observar, tem coisas se modificando. Hoje as crianças nascem com um pezão, então para que será no futuro? Por que está aumentando de tamanho? Por que talvez o nosso corpo físico ele está também em evolução? A gente hoje não garante que vai ser o nosso corpo amanhã, né? A gente não sabe. Então, até porque quando a gente a gente desencarna, o nosso corpo vai para a Terra. Vem um novo corpo. Físico a evolução. Sim, a evolução é total, é o que eu falei, é um movimento. A gente evolui de todas as maneiras. Por quê? Porque a gente vai se adaptando ao lugar onde a gente vive. Isso mesmo. Sempre. Ao que a gente tem para comer, ao que a gente tem para beber, o nosso organismo também evolui, sim, com certeza. A gente se adapta às necessidades, né? Isso. Não quer dizer que a Yara vai morrer hoje e amanhã, quando ela reencarnar, ela vai reencarnar com o corpo da Yara mais bonito. Não, ela vai reencarnar com um novo corpo mais evoluído e adaptado ao local aonde ela reencarnou. Isso ficou mais claro? Sim. Ok. Podemos seguir? Obrigada. De nada. Podemos seguir? Pode, Lu? Sim. Pode sim, não tem nada. Ok. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, gente, que agora deu uma travadinha. Espíritos da natureza. Na resposta da questão 536b do Livro dos Espíritos, está assim: Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Uns desses agentes
são os espíritos da natureza. Nós temos espíritos da natureza no fogo, na água, na terra, no ar. Nós temos espíritos da natureza em todos esses reinos. Então, no livro dos espíritos, ainda na questão 536 a 540, a gente tem essas informações. Os espíritos nos afirmam sobre a existência de espíritos que presidem os fenômenos da natureza. Na verdade, eles não presidem, quem preside é Deus. Eles executam, né? Não são seres à parte da criação. Então, não existe separação. Eles são o elo perdido do qual a gente falou no movimento evolutivo. Podem ser superiores ou inferiores, depende do lugar aonde eles estão e das inteligências que usam esses espíritos. Vocês vão ver, eu trouxe um exemplo de espírito da natureza que é comandado pelo mal, ele não tem raciocínio, ele não tem inteligência. Então, esses espíritos que comandam, que usam os espíritos da natureza para fazer o mal, têm uma responsabilidade evolutiva muito grande, porque eles estão impedindo esses seres de transformarem em seres bons, seres que condizem com os estudos e os ensinamentos de Jesus. Então, a dívida desses espíritos que usam os espíritos da natureza é enorme. Uns mandam e outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Então, a gente percebe que o processo evolutivo não muda. Animal, homem, espírito, todo mundo segue da mesma maneira. Quanto mais apegado à matéria, mais inferior o espírito, menos evolução ele tem. Gradativamente, ele vai evoluindo de acordo com seus aprendizados, o desapego à matéria, as coisas às quais ele prioriza. Então, essa evolução é igual para todo mundo. Os de ordem inferior, enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos de livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Então, quando Deus precisa da ajuda deles, ele vai buscar esses elementais para que eles possam, em um número muito grande, se unir e provocar um maremoto, provocar um terremoto. É um número muito grande de elementais que se unem sobre o domínio de Deus para que essas coisas aconteçam. E como a gente já falou antes, essas coisas acontecem para que a humanidade volte para o rumo que ela deveria seguir. Quando acontece uma dessas coisas, é porque as coisas estavam saindo fora do combinado com Deus. Então, tem que acontecer um movimento mais brusco para que isso retome o caminho evolutivo. Então, aquilo que parece uma catástrofe, uma tragédia, normalmente não é. É uma oportunidade. Yara, posso fazer uma pergunta? É a Cida. Pode, Cida. É muito curioso, né, quando a gente pensa nisso, né? Por exemplo, você fala assim, Deus usa esses elementais, enfim, esses espíritos para missões, para que aconteçam algumas coisas importantes no processo evolutivo da humanidade, da natureza, enfim, do que for. Deus não precisaria, né, usar. Ele poderia só com o dedinho dele, com o pensamento dele fazer. Essa utilização, se eu estiver errada, você, por favor, me oriente e me corrija, tem como foco e objetivo o processo evolutivo dos seres. Exatamente. Aqui, né? Exatamente. Yara, é como... falou, trabalho, né? Isso. Eu não sei se foi nessa turma ou na turma do Básico 1 que me perguntaram, mas os espíritos precisam da gente para dar o passe? Não. Existe uma única circunstância em que os espíritos necessitam do nosso corpo físico para que aconteça o tratamento espiritual. Mas, via de regra, eles nos ajudam e nos dão a oportunidade de trabalhar na seara do Cristo. A mesma coisa vale para os elementais. Sim, entendi. Ok?
Vamos lá. Pode seguir. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Essa frase vocês vão ouvir em vários cursos, porque é a mais pura realidade. Tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Por quê? Porque o objetivo de Deus para os seres é que eles evoluam, é que eles cheguem à angelitude. Esse é o objetivo de Deus. E de que forma nós conseguiríamos chegar até aí? Aprendendo, reencarnando, tendo as oportunidades que nos são dadas para evoluir, para aprender. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Ou seja, nós não somos capazes ainda de guardar, de apreender a grandeza da obra divina, as razões pelas quais ela é assim. Nós já chegamos a um patamar bem grande com a doutrina espírita, quando Kardec conseguiu, conversando com os espíritos, trazer para nós todas essas informações que temos hoje. Mas ainda falta muita coisa, podem acreditar. Falta muita coisa para o nosso entendimento. E esse entendimento só vai ser completo junto com a ciência e com a própria filosofia da doutrina espírita. Tá bom? No Livro dos Espíritos, ainda na questão 607A, diz assim: é nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Ou seja, eles vão para o mundo ad hoc, vão se transformar em elementais, e neles o princípio inteligente começa a se elaborar, começa a se individualizar pouco a pouco e ensaia para a vida efetiva, né? Para a vida que eles querem dizer aqui, é para a vida de pensamento, de inteligência, de livre-arbítrio, né? Um trabalho preparatório como o de germinação. Como que é o trabalho da germinação? Primeiro eu preparo a terra, depois eu preparo um buraquinho, aí eu vou plantar a minha semente, aí eu vou cuidar dela para que ela tome a quantidade de sol necessária, a água necessária para germinar. Quando ela começa a germinar, é um outro processo, um outro trabalho para que ela cresça, evolua, tenha as vitaminas necessárias para ser uma planta adulta. Então, é a mesma coisa, é aquilo que falamos na transparência anterior. Tudo se elabora. Tudo, sem exceção. Em seguida ao qual, o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, é nesses seres que o princípio inteligente se transforma para virar um espírito e reencarnar num corpo como o nosso ou como de alguém em algum outro planeta. Tudo bem até aqui? Bem, não tem nada no bate-papo. Ok, então vamos lá. Na questão 25 do Livro dos Espíritos, Kardec assevera: os espíritos constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até então inexplicados ou mal explicados, e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. Até aqui, se a gente for procurar leitura sobre isso, a gente encontra muito pouca coisa embasada. Então, aqui na doutrina, a gente consegue, nos livros, nos próprios livros que os espíritos trouxeram para Kardec, várias explicações. Nas obras de André Luiz, nós vamos ver isso acontecendo em várias regiões da erraticidade. Nas questões 536 a 540 do Livro dos Espíritos, a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, os espíritos que editaram as respostas às perguntas de Allan Kardec falam da existência de espíritos que presidem ou não os fenômenos da natureza, dizendo que não
são seres à parte da criação. Esses espíritos podem ser superiores ou inferiores. Mais uma informação que bate com aquela do livro do Hernani. Aqui nós temos o Herculano Pires. Esse livro dele, O Centro Espírita, ele traz para a gente a seguinte informação. O escritor espírita Herculano Pires, do livro Centro Espírita, nos traz as seguintes considerações sobre o assunto. Porque o mundo não é um objeto físico e mecânico, mas um ato de consciência. Suas leis essenciais não são as das matérias, mas as leis morais e espirituais, ou seja, as leis de Deus, as leis que Jesus veio nos ensinar. Os filósofos gregos sabiam disso, e quando Tales se referia aos deuses que enchiam o mundo em todas as suas dimensões, afirmava o princípio espírita de que a estrutura planetária, em seus mínimos detalhes, é controlada pelos espíritos incumbidos da manutenção da Terra, desde os simples elementais, ainda em evolução para a condição humana, até os espíritos superiores, próximos da angelitude, que supervisionam e orientam as atividades telúricas. Ainda ele diz, em outra obra dele, O Vampirismo, cada plano da natureza tem suas exigências específicas que precisamos respeitar. Existem também os espíritos da natureza que trabalham no plano físico. Essas entidades semimateriais de corpos perispiríticos, o que ele quer dizer? Que são corpos, não são fluídicos, corpos fluídicos, estão em ascensão evolutiva para o plano nominal. Há relatos de médiuns que já viram espíritos da natureza, mas é muito difícil, eles não se deixam ver. Se alguém viu, é porque eles queriam ser vistos. Então, eles não se deixam ver, eles não são transparentes, porque se fossem transparentes, a gente teria como identificá-los, mas eles são fluídicos. São os chamados da concepção teosófica, derivada das doutrinas espiritualistas da Índia. As funções dessas entidades na natureza são de grande responsabilidade. O que eu queria trazer aqui, quando eu falo das doutrinas espiritualistas da Índia, é que tanto os hindus como os egípcios sabiam da existência do processo evolutivo da reencarnação e guardaram para si, ao invés de fazerem com que todos soubessem o significado desses ensinamentos, guardaram para si com o intuito de manipular as pessoas, manipular aqueles espíritos que já manifestavam mediunidade naquela época, tanto que esses espíritos que tinham mediunidade eram guardados às 7 chaves, eles não tinham contato com ninguém, eram como se fossem aberrações. Por quê? Porque o que eles queriam, na verdade, era manipular as pessoas para que elas agissem de acordo com a vontade daqueles reis da época, né? Faraós, enfim. É isso. Dúvidas até aqui? Não tem nada no bate-papo. Ok. Espíritos da natureza. Na pergunta 63 desse livro, Atualidade do Pensamento Espírita, de Divaldo, psicografado pelo Divaldo, mas pelo espírito Viana de Carvalho, na pergunta 63, eles perguntam o seguinte: o Espiritismo ensina que os espíritos governam o clima da Terra, utilizando para isso entidades, os elementais da teosófica, os quais, segundo algumas fontes, habitam os bosques, os campos naturais e as florestas virgens. Haverá alguma relação entre desmatamento, seca e elementais? Em caso afirmativo, aonde vão esses espíritos quando se dá o desmatamento? Essa pergunta é muito interessante. Todo desrespeito à vida é crime que se comete contra si mesmo. Aquele que é direcionado à natureza constitui um agravante terrível, que se transforma em motivo de sofrimento, enfermidade e angústia para quantos se levantam
para destruir, particularmente dominados pela perversidade, pelo egoísmo, pelo vandalismo, pelos interesses pecuniários. Naturalmente, essas entidades que são orientadas pelos espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhadas a outras experiências evolutivas, de forma que não se lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Então, todo o espírito da natureza que foi usado de forma leviana por espíritos que tinham o conhecimento, são recolhidos por espíritos superiores, cuidados para que não sejam penalizados. Afinal de contas, eles não tinham livre-arbítrio, não tinham consciência e ainda não tinham a inteligência. Então, eles não podem ser penalizados por essas ações. Porém, quem os utiliza é seriamente penalizado. Seriamente penalizado. Vamos lá. Ainda aqui, elementais são seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. São veículos da vontade criadora, potenciozadores das forças, leis e processos naturais. São encontrados por toda parte, na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas profundidades da subcrosta, junto ao elemento ígneo. Invisíveis aos olhares humanos, executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso nos mais variados aspectos nos reinos da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e aos homens. Essa nota eu tirei dos elementais da Casa André Luiz, tá? Ou seja, eles são trabalhadores do bem, eles são bons, eles não têm, são criados simples e ignorantes como qualquer um de nós. Então, todo o trabalho deles junto à área da natureza onde eles estão ligados é de cuidado, é de amor àquele lugar, é de proteção. Somos nós que fazemos com que eles ajam de forma errada. Tudo bem, gente? Muito bem. Ainda nesse livro, Evolução em Dois Mundos, temos mais, no capítulo 38, nós temos mais uma informação sobre eles. Ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores, nas quais o princípio inteligente estagia? Sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina, para a formação e expansão dos valores evolutivos. Dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias-fragmentos? Ideia-fragmento é o começo da formação do pensamento. O assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias-fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros. Vamos ver em quais animais. Assim, muito superficialmente, a gente trouxe esses 6 para vocês, que estão nesse livro. Existem mais, tá? Então, o cão e o macaco, o gato e o elefante, o moar e o cavalo. Como elementos de vossa experiência usual mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Por que a gente fala no cão, no gato, no macaco, no elefante? Porque são animais mais próximos da nossa realidade, né? Que a gente conhece mais. Então, fica fácil de perceber neles alguns movimentos que a gente chega a dizer, nossa, como é inteligente esse bichinho, né? Aí tem uma pergunta feita aqui no livro. Ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores nas quais o princípio inteligente estagia? Sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. Então, aqui está mais do que comprovado de que a gente evolui tanto aqui quanto no plano espiritual.
Em todos os campos há agentes da sabedoria divina. Em todos os lugares nós temos representantes de Deus para nos ajudar nesse processo evolutivo. Então, mais uma razão para a gente perceber o quanto somos privilegiados, o quanto Deus é misericordioso conosco. Então, não podemos perder essa chance, né, gente? E aqui eu trouxe 2 exemplos do livro Nosso Lar, quando o André Luiz vai visitar a família dele, e chega lá, ele percebe que o marido da esposa dele está mal, muito mal. Vocês lembram disso? Aí ele pede ajuda da Narcisa, que está lá em Nosso Lar, e ela vem ajudá-la. Aqui, ó, a Narcisa, aqui, ó. Percebe como o corpo dela é fluídico, e o do André Luiz também é diferente do corpo físico que está deitado aqui? Isso é corpo fluídico, ele é mais sutil. Então, a Narcisa vem para ajudá-lo e fala para ele. Vamos à natureza? Quando chega na natureza, o que a Narcisa faz? A Narcisa faz um barulho, alguns sons que ela emite, que para André Luiz eram coisas que ele não poderia nem entender, nem saber como funcionavam. Mas esses sons que ela produz atraem elementais que trazem para ela os remédios as ervas que ela necessitava para fazer o remédio para que ele se curasse. Só que vocês devem lembrar também que ela coloca essas ervas na água e vocês não veem nada na água. A água está cristalina. Então, todo esse trabalho que é feito pelo plano espiritual para ajudar, para amparar as pessoas, para tentar curar, é muito significativo. E aconteceu porque André Luiz realmente tinha vontade de curar aquele homem, que era um bom homem, né? Então, tem tudo isso que é importante vocês saberem. A nossa vontade, quando a gente pede, quando a gente vai fazer um tratamento espiritual com água fluidificada, com passe, a importância que tem da gente fazer isso com o coração, com amor. Tá bom? E aqui eu trouxe para vocês, que vocês vão ver isso, esse livro no Mediúnico, só. Chama-se Libertação. No capítulo 4, olha, André Luiz chega lá com os 2 outros trabalhadores, né? E se deparam com essas formas. Vocês estão vendo essas formas? São elementais, que estão sendo usados por espíritos mal intencionados. Que empório extravagante era aquele? Algum país onde vicejassem tipos humanos vagueavam absortos sem rumo, exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passavam por nós aos magotes, dando-me a ideia de seres acabrunhados de pesada mão, que pesada mão transformara em duendes. Para o André Luiz, eles pareciam duendes. Na verdade, o são, né? Alguns são mesmo. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nesses sítios em posição infraterrestre. A ignorância por ora não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Ou seja, todas as informações que a gente vem buscando nesses livros, são livros sérios, livros de estudo, confirmam o elo perdido, né? Entre o macaco e o homem. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. Então, vocês percebem que ainda eles têm a característica do animal de reação, de instinto, mas eles não têm a ideia, a inteligência, o pensamento contínuo que daria para eles o direito de optar por uma vida diferente. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal.
Como um dos princípios fundamentais do Espiritismo, a evolução é para o espírito uma dádiva de Deus, permitindo o progresso constante da criatura em sua jornada. Deus, em sua sabedoria e justiça, criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, desprovidos dos recursos e conhecimentos, dando a todos idênticas oportunidades de buscarem por si mesmos a perfeição. As diferenças intelectuais e morais observadas entre os espíritos são decorrentes da posição evolutiva por eles alcançada. Numa encarnação, a Luzia pode evoluir mais do que eu. E quando chegar na outra encarnação, ela está numa posição melhor, mas ela soube aproveitar a encarnação dela para evoluir. E eu, quando chego lá, vou ver que eu estou numa posição inferior a ela, mas eu não soube aproveitar a minha encarnação para me melhorar. Então, essa possibilidade evolutiva depende única e exclusivamente de cada um de nós. Yara, os bons... Diga. Desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você puder voltar só um minuto na tela anterior. Quando você fala aqui, então, como um dos princípios fundamentais do Espiritismo, a evolução é para o espírito uma dádiva, tal, aqui nós já estamos falando, então, do processo em que já virou um espírito, ou seja, humanoide, e não, daqui para frente. Nós estamos falando no geral, que aqui eu estou encerrando esse conceito. Tá, a nossa aula de hoje não é esse o tema, eu estou encerrando o conceito e estou generalizando aqui. Ano que vem vocês vão estudar esse princípio, essa participação, esse estágio evolutivo muito a miúde. Então, eu não vou me adiantar nisso, porque tem muita coisa que está aí ainda sem poder explicar, que vocês vão aprender o ano que vem. Então, é só para a gente complementar aquilo que ficou da aula passada. Não, é que eu entendi o que você falou e, ó, vamos esperar. Mas, assim, é só porque, quando você explicou lá atrás, você falou do princípio inteligente. Isso. Que faz todo sentido. Quer dizer, até então nós somos princípio inteligente, não espírito propriamente dito. Isso, exatamente. É só isso, só era essa a minha dúvida. Então tá. Não, perfeito, agora eu entendi. Era só essa divisão, porque para mim faz muito sentido isso, né? Princípio inteligente. O que evolui é o princípio inteligente. E aí, o que ele quer dizer? Todos os espíritos são criados iguais, todos passaram por esse processo evolutivo dentro dos planetas aonde eles estavam. Perfeito, aí ficou claríssimo, obrigada. Ficou? Ok. Então, Deus, em sua sabedoria e justiça, aqui nós vimos já, né? Deixa eu voltar. Os bons espíritos o são porque já alcançaram, pelo seu esforço, um degrau mais elevado na escala evolutiva, e os inferiores não o são para sempre, estando a estes reservadas a mesma possibilidade de melhoria dos demais. Não há privilégios da parte de Deus que concede a todos os espíritos as mesmas faculdades, as quais poderão ser aprimoradas através das reencarnações. Os chamados anjos e demônios não são seres criados à parte por capricho de Deus, mas sim irmãos nossos. Os primeiros já atingiram condições espirituais muito elevadas, e os segundos, por transgressão deliberada às leis divinas, permanecem temporariamente na perversidade. Embora estagiando nos mais variados pontos da progressão espiritual, a todos os espíritos está reservada uma meta maior, conforme nos alerta Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. O espírito, ao tomar posse da razão e do livre-arbítrio, atinge um ciclo evolutivo cujas raízes remontam ao próprio reino mineral. Nas suas primeiras reencarnações, são como crianças ignorantes e inexperientes, e só com o tempo adquirem conhecimento e moralidade. Esta aquisição dependerá sempre da vontade e do esforço de cada um em pôr em prática os conhecimentos adquiridos, razão porque uns progridem mais rapidamente do que os outros. Se uma criança rebelde se conserva por mais tempo ignorante e imperfeita,
outra mais dócil e dedicada se instrui mais depressa. Aqui entendamos criança como ser humano, tá? Seja qual for a situação do espírito, Deus lhe dará sempre novas oportunidades de recomeçar o seu aprendizado, matriculando-o em novas escolas. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitas possibilidades de reencarnação. Então, esse é o final do nosso caminho evolutivo, né? A gente passa por todas essas fases para poder se transformar em espírito, tá bom? Alguma dúvida do que a gente falou até aqui? Bate-papo não tem nada. Não? Lu, você quer completar alguma coisa? Não, tá tudo completo, maravilha. Ok, então vamos lá. Vamos estudar, voltar agora para o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos estudar o capítulo 16, que diz assim: não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele não fica fora do que a gente estudou até agora na aula de hoje. Vamos ver por quê? Salvação dos ricos. Então, aqui a gente começa a falar já do espírito, né? Da pessoa que já tem o livre-arbítrio, que já consegue escolher e muitas vezes escolhe de maneira errada, como a gente viu na harmonização, os véus que a gente precisa tirar da frente dos nossos olhos, os véus da ambição, os véus da corrupção, os véus do desentendimento, né? A gente só precisa ter à nossa frente o amor. Então, vamos lá. Salvação dos ricos. A riqueza não é condenável em si mesma. O emprego que lhe damos é que a torna empecilho ou poderoso auxílio para o nosso progresso espiritual. Os bens materiais são concessões passageiras que Deus nos permite a fim de que os administremos em favor do próximo. Ou seja, nada é nosso, tudo é emprestado, para a gente saber o que fazer, né? A salvação do espírito depende do bem que se faz ao próximo e resume-se exclusivamente na prática da caridade, por amor a Deus. A boa nova não prometia a paz da vida superior a quem fizesse penitência, exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome de Deus. Então, quando o nosso espírito é salvo, salvar é uma coisa, eu acho pesada, porque tem aquela ideia de que quem não se salvar vai para o inferno, né? E hoje a gente sabe que isso não existe. Então, a nossa elevação, a nossa evolução acontece dependendo exclusivamente daquilo que a gente faz. Se eu sou rico e uso a minha riqueza para o bem, sem a ambição, sem o véu da ganância, né? Do orgulho de querer ter, com certeza o aproveitamento que eu vou fazer disso é muito maior do que uma outra pessoa que usa a riqueza a seu bel prazer e para si própria, né? Aqui a gente tem um exemplo. Eu peguei essa reportagem do Estadão, porque eu estava fazendo outra coisa, mas essa reportagem apareceu e eu trouxe. Bilionários brasileiros tentam criar cultura de doação. É uma reportagem da Cristiane Barbieri. Quando que essa cultura começou? Quando que os ricos fazem mais doação do que os pobres? Né? Então, a pandemia começou a mostrar para as pessoas a importância do amparo ao outro, ao menos favorecido. Então, achei essa reportagem muito importante para a gente trazer para cá. É atual, foi logo do começo da pandemia, as pessoas se movimentando, todo mundo se movimentou. O número de cestas no GEMB aumentou, ela quintuplicou, para ser mais exato, a quantidade de assistidos pelo GEMB. Houve a necessidade de um movimento maior, de uma conscientização de todos nós, né? Guardar-se... Oi? Eu queria, agora que você tocou nesse assunto das cestas lá do GEMB, né? E a quantidade de pessoas doando, assim, foi suficiente para atender os assistidos? Tem sido. Ai, que bom. Tem sido. Ótima notícia. Mas sempre é necessário a ajuda da gente. Sempre que a gente puder levar um arroz, um feijão, uma coisa leve, não deixe de levar, tá?
É o que eu falo, perto de certas pessoas por aí, nós somos ricos, né? Nós somos milionários, querida, nós somos milionários, né? Então, guardar-se da avareza, o que isso quer dizer? Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Depende daquilo que ele faz. Tem uma história aqui, que é a parábola do insensato ou do avarento, que diz assim: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Pensou, né? E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. E aí Deus, ouvindo isso, disse para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem? E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. O que é que isso quer dizer? Não adianta nada eu ajuntar dinheiro se ele não tiver utilidade. Não adianta. Esse dinheiro vai ser um atraso de vida para mim, para o meu espírito. Eu tenho que aprender a repartir, a socorrer, a amparar. Esta é a finalidade da nossa encarnação. Entendendo a parábola. Esta parábola é uma síntese maravilhosa do trágico fim de todos aqueles que não veem a felicidade senão no dinheiro e se constituem em seus escravos incondicionais. Havendo dinheiro, há tudo. Não importa se há sofrimento, mesmo na família. Nada os comove ou demove para que tire os olhos de seus celeiros. A avareza é a véspera da miséria. Ricos de dinheiro e pobres para com Deus, embora tivessem tempo de fazer coisas dentro dos ensinamentos de Jesus. O que vale a riqueza diante da doença? Quantas pessoas ficam doentes e todo o dinheiro que elas têm não ajudam a curá-las? Né? O que vale o celeiro cheio diante da morte? Eu tenho celeiro cheio que eu nunca mais vou aproveitar. Quem vai aproveitar? Os outros, da forma que quiserem. E eu não vou poder nem fazer nada. E as pessoas que de fato precisavam na família, no meu entorno, ou outras pessoas passando necessidade, também não vão aproveitar, porque vai ficar na mão de outros gananciosos, tanto ou mais do que eu, né? São míseros avarentos dos bens que Deus vos confiou. Foi uma missão, a riqueza é uma missão que Deus confia a cada um de nós. É uma das missões mais difíceis. Tereis de prestar contas desse depósito. Esse ouro se transformará em brasas a causticar a vossa consciência. Quando a gente chega do outro lado, que a gente vê o que deixou de fazer, ou outras coisas que nós vamos ver um pouquinho para frente, que eu trouxe alguns exemplos, vocês vão me entender melhor. Em verdade vos digo que esse ouro se transformará em peias e algemas, resultantes da ação nefasta que exercestes em detrimento dos que tinham fome, dos que tinham sede, dos enfermos desprezados, dos pobres trabalhadores de quem exploraste o trabalho. Esta parábola, se vocês quiserem ler mais essa e outras, né, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutter. Então, a gente tem que ter a consciência de que quando temos muito dinheiro, ele não é nosso. É pecado ter dinheiro? Não, não é isso que Jesus nos ensina. O que é pecado é o mau uso que a gente faz dele. Então, ter dinheiro, trabalhar, construir uma boa casa, ter um bom carro, ir passear, está tudo certo, faz parte da vida aqui na Terra. Mas o que eu tenho que pensar é que eu posso ajudar.
E de que forma eu posso ajudar? Às vezes, na minha casa, na minha família, tem pessoas passando por necessidades tremendas e eu não vou me mexer? Eu vou deitar minha cabeça no travesseiro sabendo que tem alguém da minha família que está precisando de ajuda? O que eu não entendi dos ensinos de Jesus? A utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Riqueza e miséria não são um prêmio nem castigo de Deus. São situações transitórias que o homem experimenta no processo de evolução espiritual. Longe de ser um mal, a riqueza é fator de progresso material do planeta e de bem-estar da humanidade. Deus não inspira ninguém, não faz nada que não seja em prol de todos, não de um só. Por que eu me acho no direito de me beneficiar ou beneficiar só as pessoas que moram comigo? É uma tarefa muito árdua que Deus dá a quem tem a riqueza. É uma prova muito árdua que é submetido o espírito quando ele recebe a tarefa da riqueza. Desigualdade das riquezas. A constatação de que a miséria de hoje é fruto do uso indevido das riquezas de ontem não pode ser motivo para diminuir as agruras dos nossos irmãos menos afortunados. Ou seja, o que ele está dizendo aqui para mim? Ok, tudo bem, agora eu já sei que quem tem dinheiro tem que ajudar. Mas não pode, e também quer dizer que, por exemplo, eu não usei meu dinheiro bem como eu devia e hoje eu estou na miséria, então eu não mereço ser socorrido. Não é isso. Todos nós estamos aqui com uma tarefa a ser cumprida. Se eu vejo alguém doente, alguém pagando por alguma coisa que ele fez ou que ele causou, é minha obrigação rezar por esse irmão. É minha obrigação estender a minha mão para esse irmão. Independente, eu não tenho como espírito o direito de pensar nessa situação. Que ele está passando por isso porque ele merece. Vocês já não ouviram algumas pessoas dizendo isso para outras? Eu mesma já disse. Bem feito, está passando por aquilo que ele causou. É isso que a gente tem que evitar com esse conhecimento. É saber que ele está passando por isso, mas é entender que a justiça divina é igual para ele e para mim. Eu também tenho obrigações a cumprir nessa tarefa que eu tenho na Terra. Então, vamos refletir bastante sobre isso. A verdadeira propriedade. Os bens da alma, a inteligência, conhecimentos e qualidades morais são perenes e constituem a nossa verdadeira propriedade. É só isso que nós temos, é só isso que nós vamos levar conosco quando sairmos da Terra. Dos bens do corpo, somos efêmeros usufrutuários, ou seja, Deus nos deu isso em usufruto. Ele nos concedeu isso para cumprir a tarefa que viemos cumprir aqui. Pois estes pertencem a Deus, que nos pede contas de sua administração. Emprego da riqueza. Vimos como espíritos encarnados conscientes de que a vida material é um instante fugaz e a vida do espírito é eterna. Portanto, concedamos aos bens materiais sua real importância e busquemos no aperfeiçoamento moral o caminho que nos levará a Deus. Boa ação é doação, né? Então, vamos começar a pensar melhor na doação. Os bens materiais pertencem a Deus, que nos confia eventualmente sua administração e dela nos toma severas contas. Cabe-nos, pois, utilizá-los corretamente, seja praticando a beneficência, seja convertendo-os em justo salário. Quantos empresários a gente vê que fazem o pagamento dos seus funcionários da pior maneira possível, né? Por ganância, por querer mais e mais. Então, o justo salário aqui, eu usei o exemplo mais prático, né, dos salários dos empregados, mas o que nós fazemos com as pessoas que trabalham para nós, das pessoas que prestam serviços para nós? Como é que é a nossa atitude diante dessas pessoas?
Quem somos nós diante dessas pessoas? Reflitam sobre isso bastante. Aqui tem alguns exemplos de avareza. Eu trouxe o senhor Scrooge, bem grandão, que é um avarento clássico, o avarento de Molière, Tio Patinhas, mas eu trouxe outros tipos de avareza. Avareza da comida, avareza de querer ter roupa, sapato, joia, tudo mais. E não ensinar às crianças a importância de dividir. Vejam a carinha dessa pequena menina linda de viver. Isso é avareza. Olha a responsabilidade que nós temos diante desse quadro. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? O papo não tem nada. Ok, vamos lá. Eu trouxe para vocês alguns exemplos nas obras espíritas. Quando estava se terminando o enterro do Dimas, que nós vamos ler, André começou a conversar com as pessoas e viu alguns espíritos vagando sobre os seus túmulos. E ele trouxe esse caso de um homem que catava moedas no chão, né? Ele achava que eram moedas, né? Então, o servidor do cemitério chamou a atenção de André para um outro lugar, de onde também partiam gemidos estridentes. Tratava-se de um senhor desencarnado, de cócoras, sobre a própria campa. Designando, o servidor observou: escute-o. André percebeu que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com a terra. Olha o cordão fluídico dele aqui, ó. Não foi cortado. O que significa que ele está sentindo absolutamente tudo o que está ao seu entorno. Ele pode sentir os bichos comerem o seu cadáver e ele pensa, e está iludido, completamente iludido, que o dinheiro dele está aqui no chão e ele está procurando. Olha o desespero de uma pessoa que vive em função de dinheiro, depois que ela parte. Então, ele sente absolutamente tudo. Nos trabalhos mediúnicos, há casos de pessoas, de espíritos, que chegam pedindo, pelo amor de Deus, para a gente tirar de cima deles aqueles bichos que estão em cima deles. Batendo as mãos assim no corpo, pedindo socorro, pedindo ajuda, porque eles não se desprenderam da Terra. Então, eles passam por um processo bem complicado. Gritava que queriam roubá-lo e pedia socorro. André quis consolá-lo com palavras de encorajamento, mas o servidor esclareceu. Ele não ouve, a sua mente está cheia de imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões que, e se facilitássemos a sua retirada agora, iria castigar os herdeiros e atormentá-los diariamente. Então, se eles fossem ajudar esse espírito nessa condição, de nada adiantaria. Se tirassem ele daqui, ele se dirigiria à casa dele e atormentaria todos os herdeiros daquela casa. Diante do espanto de André, o servidor esclareceu que, apesar de tudo, estavam diante de infelizes que, de alguma forma, tinham proteção, porquanto outros existiam, acentuadamente furiosos e perversos, que, do fundo do escuro do sepulcro, se precipitavam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrossais, tal o estado deplorável de suas consciências. Não tem jeito fácil de dizer isso. Isso é uma situação gravíssima, né? O apego à matéria, o apego aos bens, ao dinheiro. Olha o que faz com o espírito. E vocês vão ler também esse livro, No Mundo Maior, no capítulo 18. Aqui é uma história. Vamos lá. Avarentos desencarnados. Esfarrapados, esqueléticos, carantonhas de aspecto lamentável, eis a descrição feita por André Luiz de curiosa assembleia de velhinhos postados a seu lado. Ele estava numa daquelas excursões de aprendizado, o André Luiz. E aí ele se deparou com esses velhinhos esfarrapados. Eles traziam nas mãos uma substância lodosa que julgavam ser ouro e demonstravam em seu olhar infinito receio de perdê-lo. Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração.
Entreolhavam-se apavorados, como se temessem desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos e desconfiados. Às vezes faziam menção de correr, mas retinham-se no mesmo lugar, entre o medo e a suspeita. O receio de que ladrões roubassem o seu ouro era impressionante. Quem eram aquelas entidades? São usurários desencarnados há muitos anos, informou Calderaro, que era o instrutor daquela excursão, né? Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Quando estavam na Terra, não viam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre, nem reparavam os métodos utilizados para atingir os seus fins egoísticos. Menosprezavam direitos alheios, escarneciam das aflições dos outros, armavam ciladas a companheiros incautos para sugar-lhes as economias, locupletavam-lhes à custa da ingenuidade e da confiança cega. Difundiram tantos sofrimentos com suas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Por isso, atordoados, fixavam-se nos delitos do passado, transformando-se em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens de ouro naquele deserto de padecimentos. Não era possível prever quando despertariam para a realidade, dada a situação lastimável em que se encontravam. Eles haviam enlouquecido na paixão de possuir, de ter, acabando a sinistra aventura, escravos de monstros mentais de formação indefinível. André encontra o seu avô paterno. Do grupo de velhinhos, uma voz se destacou, confundindo a André. Aquilo lhe parecia familiar. O estimado escritor fixou os traços da desventurada entidade que lhe recordava seu avô Cláudio, muito afeiçoado ao neto desde os mais tenros anos do menino. Quando André mocinho ainda estava a seu lado, o velho se acalmava nas crises nervosas que lhe precederam o fim. Pouco ele sabia sobre a vida de Cláudio, mas não ignorava que este fizera considerável fortuna em ágios escandalosos, curtindo espinhosa velhice pelo excessivo apego ao dinheiro. Em seus últimos tempos do corpo, via ladrões e delatores em toda a parte. André recordou num átimo o dia do falecimento do avô. Buscado no colégio onde fazia o curso secundário, ele jamais se esqueceu de sua impressionante máscara cadavérica. As mãos recurvadas sobre o peito pareciam guardar ciosamente algum tesouro oculto, e nos olhos vítreos, que mãos piedosas não conseguiram cerrar, vagueava o pavor do desconhecido, como se o acometessem trágicas visões do além. No curso do tempo, André viera a saber que o avô deixara valioso patrimônio financeiro, que ele, seus parentes, dissipavam em nababescas fantasias. Voltando agora ao passado, reconhecia que vigoroso laço o unia àquele infeliz, que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre, carregando placas de lodo que premia enternecidamente ao coração. Calderaro disse-lhe então saber de tudo. Estava explicada agora a significação de sua vinda àquelas paragens. Não tinham, contudo, tempo a perder. O velho Cláudio revelava-se receptivo, porquanto pouco antes fora ele quem alertara o grupo de velhinhos para a hipótese de estarem sendo vítimas de um pesadelo. O assistente aplicou recursos fluídicos sobre os olhos embaciados de Cláudio, que, ganhando provisória lucidez, viu-os afinal. Oh! Gritou perante os colegas aterrados. Que luz diferente! E, esfregando os olhos, perguntou aos benfeitores: de onde vindes? Sois padres? Ele aludia, por certo, às túnicas muito alvas que os dois usavam.
André avançou lesto e indagou. Meu amigo, sois Cláudio, antigo fazendeiro das vizinhanças de tal lugar? Cláudio respondeu, sim, conheceis-me? Quem sois? Então, imagina a cena da gente se deparar com alguém que a gente quer muito bem nessas condições. E há quantos anos esse Cláudio estava vagando ali, sem admitir ajuda, porque ele tinha tanto medo de que as pessoas que o vinham ajudar tirassem dele o dinheiro que ele não tinha mais, que ele foi ficando ali cada vez pior, cada vez mais duro. Então, esta é a virtude que capacita o homem a valorizar os bens materiais que Deus lhe concede e a utilizá-los em benefício de todos, ciente de que sua posse é transitória e sua utilidade deve estar direcionada à prática do bem. Então, usemos dos bens concedidos para amparar e cuidar de quem precisa, criar ações individuais, em grupo ou buscar empresas que possam participar. Lembrando que Deus nos dá o necessário para vivermos, se temos muito, é porque está faltando em algum lugar. Se Deus nos dá o necessário, é claro que se eu tenho muito, em algum lugar não tem. Ele nos dá o necessário. Por que uns têm mais e outros têm menos? Está faltando. Eu não estou sabendo usar isso. Então, a nossa participação social é muito importante, gente, muito importante. Aqui a gente tem o meu apelo, seja um trabalhador voluntário. Então, a gente tem o GEMB, para ser voluntário no GEMB, ser voluntário com remédios que sobram. Vamos ver se esses remédios podem ser reaproveitados. Ser voluntários com leitura de livros num hospital para crianças ou para idosos. Ser voluntários com os nossos animais. Quanta alegria um animal nosso pode levar a um hospital, a uma pessoa que está doente. Existem ONGs que trabalham com os animais e que cadastram os animais da gente para fazer isso. É só procurar, né? A solidariedade com qualquer um, né? Aqui eu trouxe a foto de uns alunos que constroem casas sociais, né? Casas pequenas para abrigar pessoas que não têm onde morar. É um projeto de uma faculdade. Aqui tem um outro exemplo. Olá, vizinhos mais velhinhos, vocês não precisam sair de casa. Se precisarem de algo da rua, padaria, mercado, etc., me liguem. E aí tem o telefone do jovem que fez esse anúncio. Então, são exemplos muito simples, muito fáceis da gente resolver. Ir aos hospitais, ler o evangelho, fazer uma prece, mesmo que a pessoa não seja espírita, leia a Bíblia. Acostume-se a andar com a Bíblia, com o evangelho, quando for nesses lugares. Vocês não têm ideia o quanto a nossa dedicação numa prece ajuda esses irmãos. A leitura do evangelho, a leitura da Bíblia ajuda esses irmãos. Basta a gente querer. É só levantemo-nos, mais uma vez. Procure na internet o que você pode fazer. Veja projetos já existentes. Crie o seu projeto com amigos. Procure hospitais, escolas, vizinhos, pessoas e animais de rua. Como ajudar? Levantemo-nos. Apenas faça. Faça a diferença, seja voluntário. Boa noite. Então, nós temos que optar, né? Ou a gente escolhe Deus, ou a gente escolhe o dinheiro. Cabe a cada um de nós saber o que fazer, né? E já que a gente vem seguindo numa sequência evolutiva maravilhosa, espetacular, que Deus nos proporcionou, como é que quando a gente chega a ser espírito, a gente vira esse treco que não dá para acreditar? Né? Como é que a gente faz isso? Então, que a gente comece a ter a consciência de se melhorar, de ajudar, de fazer alguma coisa pelo outro. Hoje, eu vejo uma pessoa na rua, vou lá, compro um lanche e dou para ela. Amanhã, eu vou procurar algum lugar onde eu possa ser útil.
Estou vindo na casa espírita estudar para me modificar. Estou tendo toda essa gama de informações que podem me ajudar a ser melhor. De quem depende a mudança? Só da gente, né? É isso, meus queridos. Essa é a mensagem de hoje. Alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ficou alguma coisa por esclarecer? Pergunta. Cris, você conseguiu se livrar dos impostos de renda já? Liga o som, Cris, liga o som. Liga o som, Cris. Não entreguei nenhum ainda, tá tudo montado, mas eu vou entregar tudo essa semana, semana que vem, tem as encrencas aí, mas se Deus quiser eu consigo. Vai, é sim. muita informação. Deus te proteja. Deus quiser. É isso mesmo. E aí, pessoal, alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem saber mais, que eu falei, que vocês ficaram na dúvida? Yara, a Naira, tudo bem, gente? Boa Tudo, noite. querido, boa noite. Na verdade, é uma dúvida, assim, né, que eu venho, assim, todos os dias tentando lidar com esses pensamentos e assim, eu estou muito confusa, na verdade, assim, Tá. A gente está tendo todos esses ensinamentos, né? Só que, assim, para mim, né, falando da minha pessoa, né, não é que é muito difícil, assim, eu sei que tudo depende de nós, mas eu falo assim, nos simples detalhes, eu sempre tento assim, eu chego à noite e eu faço uma reflexão do meu dia, e eu falo, meu Deus, eu fiz tudo errado de novo, e outro dia de errado de novo. E assim, eu não estou conseguindo administrar, sabe? Tipo, eu chego, é uma coisa assim, até com as meninas que fizeram o básico comigo, eu falava. Eu chego e falo assim, não, hoje vamos lá. Olha, até coloquei no meu celular de 2 em 2 horas ele desperta, orar e vigiar. Porque quando eu vejo, eu já falei, e assim, eu sou gestora, às vezes eu já estou esculachando um funcionário. Gente, aí eu falo, não é possível. Aí eu chego à noite, e assim, de verdade, eu não estou conseguindo lidar. Eu estou me sentindo tão sufocada, assim, de falar, meu Deus, eu não vou conseguir, sabe? Vai! Nossa, gente, é muito difícil. Naira, é difícil, por isso que nós estamos aqui. E às vezes eu tenho a sensação que eu não vou conseguir, sabe? Vai conseguir, vai sim. E eu falo assim, gente, não é simplesmente assim, depender de nós, né? Nossa, eu juro, eu me cobro muito, gente, me cobro muito. Como é que você vai querer mudar tudo aquilo que você aprendeu até aqui da noite para o dia? Quem consegue? Ninguém. Nossa, eu fico assim, eu tô angustiada, né? De todos os dias eu falo, meu Deus, como que é isso? E todos os dias nas minhas orações eu peço, eu falo, meu Deus, eu preciso de ajuda, porque, sabe, eu não sei. A gente, assim, na teoria, a gente compreende, né? Mas quando a gente vai colocar em prática ali, nossa, é muito desafiador, é muito difícil. Ó, eu vou te falar uma coisa que é uma coisa que você fala assim, mas é tão... será que é isso? Se ouça falando. Quando você, por exemplo, a tua consciência está te cobrando, né? Você está até chorando porque a tua consciência está te cobrando. E aí você lembrou de colocar o teu celular de 2 horas. Veja como você está empenhada. Uhum. Isso é legal, você está empenhada. Mas eu acho Seu nível de consciência já está muito elevado. Eu também acho. Só que na hora que você está falando, você não se ouve. Uhum. Então, esse é um exercício. Eu até estava comentando com a Yara uma situação que eu passei, porque, gente, Páscoa, Natal, tem treta em família, né? Tem, e aí é que chega um momento que você fala assim, opa, Luzia, você está não sei quantos anos e você cai, Luzia. Eu estava confidenciando uma situação com
com a Yara. E depois eu fico também me punindo. Sabe aquela imagem do padre? Flagelando, essa imagem que eu também me sinto e o que você está fazendo, Naira. Então, eu estava confidenciando com ela, falei assim, olha, eu já vou arranjar essa alternativa com essa pessoa. Ou seja, eu estou prevendo o futuro, porque eu vou me encontrar com essa pessoa. Eu vou. O que eu vou fazer? Vou fugir? Não é fugir. Você tem que encarar. Aí, como é que você vai encarar? Tá dando para mim ainda não. Então, eu vou fugir dela, vou dar uma escapadinha, vou dar um oi, porque no momento eu tenho que trabalhar. Sabe aquele negócio, a tolerância ao intolerante? Então, eu até comentei com ela, eu tenho que fazer isso, porque eu preciso fazer isso. E olha que eu me acho com um copo bem grande, sabe? Para transbordar. De água, para botar água na boca. Mas é difícil. Então, o que aconteceu na situação? Eu não me ouvi. Eu não me ouvi. Se eu tivesse prestado atenção no que eu estava falando, eu não iria falar. Não ofendi ninguém, tal, mas, ou seja, diante de uma determinada pessoa, você tem que falar determinada coisa. Porque, sabe aquela pessoa que não ouve? Quando você fala com a pessoa que não ouve, todo mundo está balançando a cabeça. Ou seja, quando você fala com alguém que não ouve, você tem que ser mais inteligente, né? Então, eu fui burra. Eu fui burra. Por quê? Porque eu não me ouvi. Porque os teus mentores está tudo ali. O mentor estava gritando, Luzia! E eu não ouvi. Eu não ouvi eles e não ouvi o que eu estava falando. Então, você é gestora. E nem o que a gente aprendeu. Você é gestora, você tem N pessoas que estão sob a sua responsabilidade, são N pessoas diferentes que estão para te ensinar. É o mundo, é uma tarefa árdua a sua. Entendeu? Então, você... Eu só quero complementar. Já deixa me você falar. veio só mais uma coisa agora, que certamente não é meu, mas veio intuitivamente. Bebe a água, segura a água, sabe aquele lance? Se você tem essa limitação, menina, eu vou andar, quando eu estiver perto dessa pessoa, eu vou andar com uma garrafa. Porque, ou seja, toma a água e segura, né? Ou seja, você vai ouvir. Você vai ouvir o que você tem que falar. Você vai ter que chamar atenção, porque você é responsável por um setor, sei lá. Você vai ter que falar. Mas a maneira que você vai falar vai ser boa para você primeiro e boa para outra pessoa. Né? É difícil? É difícil. Então, além de todo esse empenho que você está, que isso já é muito bom. Muita coisa. Você tem que se ouvir, né? Tem que se ouvir. Amanhã você vai esculachar alguém, pode ser que você esculache menos, sabe? Você vai... eu falei, mas eu falei diferente. Né? Ou seja, é exercício. É um exercício. Uma coisa que eu, graças a Deus, eu tenho um bom humor da hora que eu levanto, da hora que eu vou dormir. É muito difícil eu ficar de mau humor. Mas também foi ao longo do tempo que eu fui mudando a minha postura. Então, eu fico sempre brincando com as situações que eu aprendo no Espiritismo. Então, eu falei para a Luzia na hora que a gente estava conversando. Quando acontece uma situação que você vê que você vai patinar, você fala, opa, por onde entrou o obsessor que eu não vi? Mentor, socorre aqui, o negócio está preto, vem me ajudar. Começa a fazer brincadeiras com você mesma, que você vai amenizar essa situação. É difícil, sim, mas vai amenizar. A necessidade, não adianta também a gente se cobrar por tudo, o tempo todo, porque não funciona. A gente é imperfeito, por isso nós estamos aqui na Terra. A gente tem muito para aprender e para se modificar. Então, se cobrar vai fazer você se desgastar, entrar num processo de gastrite, de psicólogo, de remédio, etc, etc. Não adianta nada. Não adianta nada. O que eu vou falar para você? Quando chegar no trabalho, a primeira coisa é fazer uma prece.
pedindo a Deus e aos espíritos que iluminem você da forma como conduzir. Comece a ficar mais próximas deles, que você vai perceber que vai ficando mais fácil. Então, vai chegando perto de um, fala, você está com alguma dificuldade? Eu posso te ajudar nesse processo? Você começa a evitar os desgastes que vão acontecer ao longo do teu dia. Porque você, como gestora, como a Luzia falou, não tem jeito. Agora, vai ter momento que você vai querer pegar pelo pescoço, fazer assim, dar um chute, jogar a pessoa pela janela, isso é normal, filha, nós estamos na Terra, somos imperfeitos. Mas o que a gente precisa é começar a trabalhar essas nossas reações, porque elas não são boas para nós. Sim. Elas fazem mal para nós. O outro vai sentir? Vai. Mas você já está sofrendo barbaridade. Não é esse o objetivo. Não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente aprenda a lidar. Nós vamos aprender de hoje para amanhã? Não, não vamos mesmo. A gente já fez 810 cursos, escorrega no tomate. Gente, a Gisele falou que ela está bochechando muito. Ah, tá bom. Bochecha, Gisele, bochecha. Fala assim do que você queria falar. Então, de tudo que vocês falaram, eu só queria fazer um complemento para a Naira. Além dessa parte que a Luzia e a Yara comentaram, eu acho que uma coisa que ajuda muito, Naira, é você ver as suas qualidades. Porque, assim, se você entrar nessa loucura de que tudo que a gente está vendo aqui, porque isso serve para todos nós, para mim, para todos nós que estamos aqui. Qualquer um de nós. De vez em quando, isso tudo que a Yara falou hoje, algumas vezes aqui o silêncio calava fundo na alma, porque é fato, você precisa refletir. E aí você fica pensando, puxa, errei aqui, será que eu estou sendo justa ali? Será que eu estou olhando para essas coisas? Mas, ao mesmo tempo, Naira, pensa nas suas qualidades, porque se você tem coisas a melhorar, e todos nós temos, como a Yara bem falou, nós somos imperfeitos, você também já tem muitas coisas que você caminhou. Então, olha um pouquinho para dar essa leveza que a Yara falou muito bem, né? Porque se você ficar pesada, é como ela disse, o teu sofrimento é tão grande, tão enorme, que você não consegue nem enxergar a saída de algumas coisas e você pode entrar num processo conflitante. Está se envenenando, né? Você está se envenenando. Então, o ideal é você pensar assim, tá bom, de vez em quando eu dou umas chapuletadas aí nos colegas, como liderança que eu tenho, enfim, às vezes eu sou mais firme ali, poderia ter falado de uma outra forma, é fato. Mas pensa também nas coisas que você é boa e que você já evoluiu, porque aí vai te dando um pouquinho de afago no coração e mais coragem para você fazer o que elas falaram e ensinaram. A água, pensa. Isso que a Luzia falou é perfeito. Se a gente conseguir sempre pensar antes de falar, seria ótimo, mas nem sempre a gente consegue, como acho que aconteceu com a Luzia. Vem aquela coisa, você vai ver, você já falou, né? E aí você para e pensa, podia ter dormido sem essa, porque é o que a Yara acabou de dizer. É mais, eu acho que para nós que estamos tendo consciência, é mais doloroso depois quando a gente pensa e diz, caramba, pisei na bola, do que para quem recebeu muitas vezes, né? Mas pensa nas suas qualidades, porque com certeza, gente, eu estou falando errado, olha a carinha dela, ela deve ser uma pessoa... É uma graça. Olha, você sabe... Né? Você sabe que me veio agora... Espírito superior aqui, só eu, hein? Só ela. Então, nós aqui, o resto da turma, tudo imperfeito. Ô, Naira, sabe outra coisa que me veio agora? É assim, quando você falou que você esculachou, eu te pergunto, eu não sei como é que você falou, também não quero que você fale. Se coloca na posição do outro e fala assim, bom, se eu estivesse na posição do outro, como é que eu gostaria de ser chamada a atenção? Isso é um outro exercício, né? Porque a gente vem sempre com aquela gana, sabe? Aquele negócio, não sei o quê, porque também a gente é cobrado. Então, eu imagino que você é cobrado por alguém, que às vezes essa cobrança às vezes é meio dura, meio difícil, e aí você está jogando da mesma forma que recebe, e não está te fazendo bem. Então, reveja também a maneira com que você se tem de postura, porque essa postura, às vezes, não é sua, é uma postura de carga que você está recebendo, né? Então,
Só para que me veio vai agora. Vai na manha, Naira. Vai na manha. A minha amiga Raquel, que é educadora no GEMP, que é amiga da Luzia também, ela olha para mim. Quando ela vê que a minha cara está se transformando, palavras dela, quando ela vê que a minha cara está se transformando, ela fala água, 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 água. Então, é uma receita. É só ver que a minha cara... é porque eu sou muito transparente. Você vê em mim. Eu também. Ela já grita, água, água, água. Vai por esse caminho que você vai ficar bem. Tá bom, obrigada. Não é só você, não. Eu escorrego no tomate direto. Todos nós. Então, vamos lá, gente. Ó, o pessoal que precisar sair, pode ir, né? Que a gente está passando um pouco. Pode ir, Paula, tá? Que a Paula mandou uma mensagem aí. Não pode, não. Tem que fazer oração primeiro. Sim. Eu não vou beber água agora. Não pode, Paula. Então, é a Sheila que vai fazer as vibrações e a Shelly peça final, tá certo? É, isso mesmo. No capricho. Ok. Posso fazer? Pode, sim. Ah, não, pera que você vai fazer o início da prece? Vou fazer o encerramento. Então, vamos elevar novamente os nossos corações, os nossos melhores sentimentos a Deus, pedindo a ajuda dele diante das agruras da vida, das dificuldades, das coisas que a gente ainda não sabe lidar, para que a gente consiga encontrar o melhor caminho e, com isso, se melhorando, sem se judiar, sem sofrer, mas evoluindo gradativamente, com amor e com muita paz. E nessa vibração de amor, eu quero envolver a Sheila e a Shirley, que farão por nós as vibrações e a prece final. Pode ir, Sheila. Faremos agora nossas vibrações de amor. Vibrações pela paz no mundo, por todas as nações e seus dirigentes. Vibrações pelo Brasil e seus governantes. Vibrações para encarnados e desencarnados em sofrimento. Vibrações por todos que estão em hospitais, asilos, orfanatos, abrigos, cadeias, presídios ou que estão nas ruas. Vibrações pelas casas de caridade, seja caridade material ou espiritual. Vibrações por todos os centros espíritas e pela nossa casa, o GEMB. Vibrações por equilíbrio em nossos lares, por nossos pedidos particulares, os quais temos e não queremos ou não podemos dizer no momento. Vibrações por nós mesmos, agradecendo a oportunidade de estudo. Vibramos agora pela saúde de Emiana Molina Dias, que está depressiva. Vibrações para Lourdes de Oliveira. Vibrações salutares também para Thais Avelino Silva e Sabina Rose. Vibrações de saúde para Carolina da Conceição Rodrigues dos Santos. Vibrações de muita luz a Antônio Aparecido de Moraes, desencarnado no dia 17 de abril deste ano. Agradecemos ao Pai Criador, a Jesus e a toda a espiritualidade presente. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim seja. Shirley. Som, Shirley. Ato falho. Senhor, ensinai-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir,
a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajudai-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amém. Que assim seja. Essa turma está ficando demais? Eu estou me rasgando de orgulho. Obrigada, Pro. Demais. Eu não vejo a hora de chegar quarta-feira, 18 horas, para estar aqui. Está demais. É muito bom mesmo.